nós temos discutido aqui, e o noticiário econômico também apresenta isso, essa questão do corte de gastos e aonde cortar. Porque nós temos gastos que, só para quem nos acompanha, são constitucionais, já vêm carimbados. X para educação, para saúde e assim sucessivamente. Bem, a questão é onde cortar. Todo mundo diz que cortar gastos. Por outro lado, outros economistas destacam um problema grave tributário, que é a renúncia fiscal, que os valores aumentam. Eu conhecia esse valor em termos que eu achava já um absurdo, de 350 bi, agora já falaram de 800. Eu falei, meu Deus do céu, estamos chegando a 1 trilhão, né? Como é possível isso? Isso não mexe da noite para o dia e tem efeito a médio e longo prazo. Então, como compatibilizar corte de gastos e aumento da receita, não pela criação de novos tributos, mas pela cobrança de tributos já existentes? Só para lembrar quem nos acompanha, a renúncia fiscal é quando o governo abdica de receber um imposto X da empresa Y. Funciona assim, em troca de ela aumentar o emprego, etc. É uma série de condicionantes. Só que chegou um volume fabuloso, não só no governo federal, nos governos estaduais. São Paulo, não sei se é 85 bi, alguma coisa assim, tem os governos municipais também. Então virou uma festa da uva. Então a questão que eu coloco, como resolver essa questão? Ninguém gosta de pagar imposto, é verdade. O país ainda tem graves problemas sociais. Então, como resolver a questão da arrecadação de impostos? Eu sei que isso é fácil perguntar. E a questão dos gastos serem mais eficientes, que no fim essa é a questão. Uhum. Bom, resolver o problema das renúncias, reduzir, eliminar, enfim, eliminar não vai, mas porque é um instrumento de política econômica, qualquer país faz. O que ocorre é que a gente, como sempre, exagera, né? Então, a questão não é binária, ter ou não ter, mas ter um uso mais racional desse instrumento. Mesmo que você fizesse essa redução, a necessidade de conter despesas, ela ia continuar presente. Porque a gente está falando, como você disse, de gastos obrigatórios, muitas vezes, na maioria, constitucional, e que cresce automaticamente porque tem algum esquema de indexação, linkado, por exemplo, ligado à receita, como saúde e educação, que voltou a ser ligado, ou mais de 50% das despesas ligadas ao salário, indexadas ao salário mínimo, ou mesmo se a gente pensar o funcionalismo, por mais que você congele salário por um tempo, quer dizer, não tem como, uma hora você tem que fazer o ajuste pela inflação. Então, se a gente for pensar no cômputo ali, o Gabriel, que é o expert, me corrija se eu estiver errada, mas algo como 75% das despesas tem algum tipo de correção, indexação e, portanto, crescimento automático, fora a demografia. Estamos envelhecendo, pressiona a Previdência. Então, veja que uma coisa não exclui a outra. Quer dizer, reduzir as renúncias tributárias não significa que vai deixar de ser necessário conter o crescimento de gastos e fazer reformas constitucionais, inclusive. Agora, na questão da renúncia, chegou-se a colocar em LDO de não criar novas, de ir reduzindo, de fazer redução horizontal, enfim, tem várias discussões de como fazer. A primeira coisa é parar de criar, porque mesmo no atual governo a gente teve aumento de renúncia tributária. E que até do ponto de vista democrático, é ruim, porque você fica renovando benefícios e sem um maior debate da sociedade. Quer dizer, precisaríamos realmente avançar politicamente. Pode ser que, enfim, mas a minha visão é assim, eu estou convencida que a gente não consegue da noite para o dia, por exemplo, não vamos conseguir eliminar uma renúncia como o Simples, que é das mais importantes. Muito difícil. Mas eu acho que a gente precisa, o Gabriel falou aparar a grama, tem mato alto, né? Pelo menos a gente começar a murchar, sabe? Aos poucos, você não vai conseguir acabar com uma renúncia, mas começar a diminuir para cada uma, né, o nível de benefício que está ali. E de uma forma ali, né, na medida do possível, atingir vários grupos ao mesmo tempo. Claro que algumas renúncias são mais injustas socialmente que outras. Até essas medidas, essas políticas para as empresas, quer dizer, muitas vezes empresas de grande porte, assim, de grande receita, faturamento, e que têm benefícios injustos, né?
Então, enfim, eu acho assim, acabar, sabe aquela coisa Paulo Guedes, vamos passar a faca? Isso eu acho que é improvável, acho que é inviável politicamente, mas começar a rever de forma mais horizontal, acho que tem que ser o caminho, aos poucos, paulatino. Padovani, por favor, sobre isso, quais são as suas considerações? Porque tem essa questão do nó político também, que é bom lembrar que muita dessa renúncia são lobbies, grupos de pressão poderosíssimos no Congresso Nacional. E são de gente poderosa, não é o seu José e a Dona Maria que estão lá pressionando, mas são grupos que conseguem convencer, vamos dizer assim, os parlamentares e o governo da necessidade dessas renúncias, né? Olha, eu acho que a gente tá vivendo uma evolução no debate público brasileiro, que é pela primeira vez nos últimos 10 anos, a gente está discutindo a estrutura do Estado, a estrutura do gasto público. E a gente está se dando conta, e aí a ciência política estuda há muitos anos isso, que existe uma falha de governo, né? Você tem alguns setores capturando benefícios públicos. E quais são esses dois setores clássicos no Brasil? As grandes empresas, que fazem lobby, como você falou, e o funcionário público. Então, a gente tem hoje um problema que é o gasto tributário reflete isso que você falou, que são os lobbies, a pressão de setores organizados, com capacidade de influenciar decisões do governo. E você tem uma burocracia pública hoje que consome quase 2/3 do gasto, 2/3 da arrecadação, né, do que se arrecada. Pela primeira vez nos últimos 10 anos, a gente está vendo que, olha, não tem mais jeito, temos que enfrentar isso. Isso não é simples de ser enfrentado, a Zena tem toda a razão, a gente tem um impasse, isso gera um impasse político. Impasses políticos, tradicionalmente, levam a uma piora da situação, porque você não sabe, você não tem força para resolver. A gente está num governo em final de mandato, que obviamente ele não vai tocar no assunto. Com o passar do tempo, isso se agrava. A gente vai ver o termômetro do agravamento desse debate, que é a dívida pública explodindo no Brasil. E aí, numa situação de crise, você tem uma consolidação política e resolve, não diria que você não resolve os problemas, você caminha na direção adequada. Então, eu sou até que otimista, porque eu acho que a situação vai piorar, mas, por outro lado, eu vejo o debate público no lugar correto, né? Então, eu acho que dessas discussões de IOF, não vejo prosperando nenhuma grande novidade, mas eu vejo que a sociedade está tendo novamente se defrontar com estrutura de despesa. A gente teve um encontro marcado ali com o teto de gastos, que falhou. Tivemos agora o arcabouço fiscal, que falhou. Então, a gente vai para uma terceira rodada nessa discussão. Mas que, enfim, faz parte do processo democrático, né? Gabriel, o que você acha dessas questões, por favor? Então, acho que eu concordo bastante com o que a Zena e o Padovani falaram. Pegando o ponto da Zena, de fato, quando a gente olha a composição das renúncias fiscais federais, a gente está falando de, vamos arredondar aqui, 550 bilhões só nesse ano. Desses 550 bilhões, tem um problema. Em 2019, foi proposto uma PEC, foi aprovada, virou a Emenda Constitucional 109, que blindou várias das renúncias fiscais de serem cortadas. Então, nessa Emenda Constitucional, estava previsto que o volume de renúncias fiscais, que na época era superior a 4% do PIB, fosse reduzido pela metade. E aí o governo federal ficou responsável por enviar propostas para justamente reduzir esse volume de renúncias ao longo do tempo. Isso não aconteceu, e não só não aconteceu, como durante a tramitação várias renúncias foram blindadas. O Simples, que a Zena bem comentou, é a maior delas. A gente está falando de 121 bilhões de reais por ano que, pela estimativa da Receita, o governo federal perde somente com Simples. Isso está blindado. Outra renúncia blindada é a Zona Franca de Manaus, que também está blindada. Entidades sem fins lucrativos também está blindada. Enfim, tem várias renúncias, e as principais, as mais pesadas, as mais salgadas, estão blindadas. Só para dar uma ideia do tamanho do que foi blindado por essa emenda constitucional, a gente está falando de 60% desses cerca de 550 bi. Então, sim, tem uma boa parte que você consegue mudar, mas exige capital político, você vai ter que alterar a Constituição. E na parte que você não blindou, né, que o Congresso Nacional não blindou, não tem agenda fácil. Por exemplo, tem
a aposentadoria de idosos, né, pessoas acima de 65 anos e aposentados com doença grave, que é a principal renúncia. A gente está falando de aproximadamente 60 bi de renúncia especificamente desse ponto. Outra renúncia livre, né, vamos dizer assim, relevante em termos de tamanho, dedução dos gastos de saúde e educação no IR, né, no Imposto de Renda Pessoa Física. Também é super relevante. Então, assim, não tem agenda fácil no fiscal, mesmo nas renúncias, que a gente de fato tem que reduzir. Eu concordo com a Zena, o Brasil é um ponto fora da curva quando a gente compara o tamanho das renúncias fiscais no Brasil com os outros países, mas tem que ter muita convicção, né? O Executivo precisa de muita convicção para realmente atacar essa agenda, e tem muita, inclusive, fraude, né? A gente falou de fraude ali na parte de concessão de benefícios, né, na política social, mas também tem fraude nas renúncias. E aí, sobre esse ponto que o Padovani colocou, também concordo. Quando a gente olha, por exemplo, boa parte da indexação que existe no orçamento público, a gente está falando de aproximadamente 95%, 96% da despesa do governo federal, ela está carimbada, né? É despesa obrigatória. O Tesouro Nacional não divulga com esse nome, despesa obrigatória na classificação do Tesouro é menor, mas quando a gente coloca todas as obrigações, vamos chamar assim, do governo, a gente tem um nível de comprometimento que é superior a 95%. Então, se você botasse um robô para executar a folha do governo, seria equivalente, né? Talvez até mais eficiente, porque coibiria fraude via cruzamento dos dados, que é uma coisa que a gente não tem no governo federal. A gente não tem um Big Data, por exemplo, cruzando por CPF os benefícios que são concedidos, e é por isso que o volume de fraude é tão grande. Então, assim, tem uma agenda bastante grande aí para ser tocada, mas precisa de disposição política, né? Tem que ter convicção do que tem que ser feito. E, infelizmente, isso está faltando.